Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero convidar você para a gente ler junto. Aliás, gente, fala sério, precisa ler? Vou tampar aqui minha Bíblia com a mão. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos falar juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso, esse é o nosso texto de hoje. Que Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Irmãos, para recapitular, Gênesis é o volume 1 de uma coleção de 5 volumes escrita por Moisés. A famosa Torá para os judeus, ou a lei de Moisés, como é chamada, tanto para os judeus quanto para os cristãos, ou ainda o Pentateuco, aqui no nosso Antigo Testamento cristão. Gênesis é o primeiro volume, foi escrito por Moisés, como eu disse, e foi escrito por Moisés enquanto ele estava peregrinando entre o Egito e a Terra Prometida no deserto. Então ele está escrevendo para esse povo de Israel, que saiu do Egito como um bando de escravos, mas agora vão entrar na Terra Prometida e se tornarem uma nação. Veja, eles haviam ganhado um território. A Terra Prometida havia sido prometida já há centenas de anos para o pai deles, Abraão, lá em Gênesis 12. Mas 400 anos se passaram pelo menos. E agora, finalmente, eles vão assumir o território, esse território que foi dado para eles pelo próprio Deus. Mas para ser uma nação é preciso mais do que um território, como vocês sabem. Não adianta só a gente morar no mesmo lugar. É necessário que essa nação, essa civilização, para florescer, tenha uma visão de mundo compartilhada. Então esse é o grande ponto importante. E essa visão de mundo que seja compartilhada pelas pessoas e que vai fazer com que a cultura floresça, a ética floresça, a política floresça, a organização da sociedade como um todo floresça, depende fundamentalmente da crença que esse povo tem a respeito da sua origem. Então aqui Moisés está trabalhando para mostrar para eles, e claro para todos nós, qual é a sua verdadeira origem. Por quê? No sentido mais profundo, esse é o motivo básico que determina toda a visão de mundo das pessoas, da sociedade, e também determina a sua maneira de viver, consequentemente. Por isso, irmãos, que inclusive todas as civilizações avançadas do passado tinham seus mitos a respeito da sua origem. Todas. Os babilônios, os assírios, os sumérios, os hititas, os egípcios, todos eles tinham, porque a organização deles flui a partir daí. Então, Gênesis está mostrando a origem do povo de Israel e, consequentemente, a origem da humanidade. E esse livro aqui é um livro que foi escrito por alguns motivos, alguns propósitos. O primeiro deles, distinguir o povo de Israel dos outros povos. Eles estavam saindo do Egito e carregando muitos pressupostos dos egípcios. Por outro lado, eles estavam indo para um território que não estava desabitado. Havia gente habitando lá, os chamados cananeus. E os cananeus também tinham sua forma de enxergar o mundo. Então, Gênesis foi escrito para dizer assim, olha, vocês não são como os egípcios e vocês também não são como os cananeus. Vocês são um povo distinto. E, além disso, esse livro foi escrito para poder justificar a organização da sociedade e tudo mais. Então, gente, atenção, vou repetir isso, já falei isso algumas semanas atrás. Gênesis não é para ser um livro de ciências. Não é para ser, tá bom? Então, se a gente ler, eu vou mostrar isso para os irmãos à medida que a gente lê o capítulo 1, Gênesis vai contradizer de forma, assim, intencional, deliberada, todas as mitologias da época. O sol era adorado no Egito como um deus, mas aqui em Gênesis ele foi criado pelo Deus de Israel. E nem nome ele tem. Ele é só um grande astro, um grande luzeiro, que serve só para governar o dia. E a vida dos egípcios não deveria se basear na posição dos astros, por exemplo, e assim por diante. Então, irmãos, isso ficava muito claro para as pessoas daquele contexto. Nós, hoje, temos a tendência errada de procurar respostas para as nossas curiosidades científicas aqui. Moisés não conheceu Charles Darwin. Nunca tinha ouvido falar a respeito do evolucionismo. E, consequentemente, ele não escreveu para combater o evolucionismo. Naquela época isso nem existia. Isso não passava na cabeça de ninguém daquele tempo. Tá? Então, claro que Gênesis é verdade, lógico que é. É histórico, lógico que é. Mas o propósito de Gênesis é outro. Eu já disse isso aqui, vou repetir. A ciência é descritiva. Gênesis é prescritivo. A ciência serve para nos dizer como as coisas funcionam. Gênesis serve para nos dizer como as coisas significam. O bom exemplo disso é o exemplo do cientista que chega na casa... Deixa eu ver na casa de quem? Chega na casa... Quem faz bolo gostoso aí? Deixa eu ver rapidão aqui. Da Lela. Te apontaram aqui, irmã. Então, o cientista chega lá na casa da Lela e ela está assando um bolo. E aí ele vai estudar o bolo. E aí ele vai perceber quais são os ingredientes, qual foi a temperatura a que aqueles ingredientes foram submetidos depois de misturados, quanto tempo ele permaneceu ali. E ele vai dar para a gente toda a explicação a respeito de como aquele bolo foi feito, os processos químicos por trás daquele bolo, do sabor, assim por diante. Isso é o cientista. O pastor vai lá porque a Lela colocou aquele bolo no forno porque queria fazer um café para ele, já que ele ia fazer uma visita. Pastor Luciano. Então, veja. Ele gosta de bolo. Veja, por favor. A ciência explicou uma coisa. Como ele foi feito. Mas existe uma outra pergunta. Por que foi feito?
Para que foi feito? E é isso que Gênesis está respondendo. Por que foi feito? Por quem foi feito? Para que foi feito? É isso que Gênesis está respondendo para a gente. Então, Gênesis está mostrando para a gente isso, que a criação é toda destinada ao relacionamento pactual com o Deus do universo. Esse é o propósito central. E sem Gênesis, meus irmãos, nós não entendemos o resto da Bíblia, tá bom? Se a gente tirar Gênesis 1, 2 e 3 da Bíblia, acabou a Bíblia. Acabou a Bíblia. Por que a gente precisa de um Salvador? Por que existe mal no mundo? Por que o ser humano sofre? Por que Jesus Cristo teve que vir ao mundo? Por que Jesus Cristo precisou morrer na cruz? A resposta está no Gênesis, tá? É por isso que um autor que eu muito aprecio, Francis Schaeffer, disse: o Evangelho não começa com o Calvário e a cruz. Ele começa com: no princípio criou Deus, os céus e a terra. Gente, todos os credos principais da história da igreja começam com essa afirmação, que Deus é o Criador. Não é uma coisa periférica, é central. Se a gente abandonar a criação, no fim das contas, a gente vai abandonar a fé cristã. É o que vai acontecer. Bem, a gente já viu na última vez que pude pregar a palavrinha no princípio. Eu estou indo devagar, viu, gente? Eu só preguei essa palavrinha, no princípio. O que a palavra no princípio significa? Ela mostra para a gente que havia algo antes desse princípio, e ela mostra que a história não é cíclica, mas ela caminha para algum lugar. A história nada mais é do que o desenvolvimento do conselho eterno de Deus. O Deus que existe desde sempre foi o Deus que criou todas as coisas, desejando encaminhá-las a um destino, a um ponto. E aí, à medida que a história se desenrola, o conselho eterno de Deus vai acontecendo. O conselho de Deus é anterior à criação. Há um plano estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, um decreto desde a eternidade passada, e aí a gente viu o que acontecia lá, o que existia lá. Hoje eu quero me concentrar em outra palavra, que é a palavra Deus. Então, o tema dessa mensagem é o Deus do princípio. O Deus do princípio. Quero observar essa palavra, destacar algumas verdades dentro do contexto de Gênesis, então terminar o nosso tempo juntos aqui. Em primeiro lugar, irmãos, a palavra que aparece aí na nossa Bíblia, traduzida como Deus, é a palavra Elohim. Essa é a palavra, Elohim. Tem uma curiosidade aí. Nós, quando no português queremos falar no plural, normalmente nós colocamos o sufixo S no fim das nossas palavras. Então, igreja no singular. Se eu quero falar igreja no plural, eu falo igrejas, com S no final, certo? No hebraico não é assim. No hebraico, quando você quer falar uma palavra no plural, você não acrescenta o S, você acrescenta o im. Isso significa que, se eu fosse falar em hebraico, igreja, eu falaria igrejim. Esquisito, né, igrejim? Você entendeu? É um exemplo aqui. Se a palavra que aparece aqui para Deus é a palavra Elohim, isso significa que essa palavra está no plural e não no singular. Seria mais ou menos o equivalente a deuses. A palavra Deus, no hebraico aqui, seria a palavra El, que inclusive está no fim de muitos nomes que a gente conhece. Daniel, Gabriel, Israel, são nomes que têm a ver com o nome de Deus. Mas aqui, a palavra aparece Elohim, mostrando que essa palavra está no plural. Porém, o verbo que está conjugado com a palavra Deus é o verbo criou. E o verbo criou está no singular. Pronto. Aí aqui a gente tem um problema. Como que o sujeito está no plural, enquanto que o verbo está no singular? A gente tem duas alternativas. Uma, Moisés era mineiro. Eu sou mineiro, então eu posso explicar para você. Nós mineiros temos a mania de dizer assim: nós vai. Eu sou mineiro, tá, gente? Nós fui, nós fomos, nós voltemos. Tô brincando. Então tem o sujeito no plural e a palavra no singular. E o verbo no singular. Mas aqui a ideia não é essa. A palavra que aparece no plural, dizem os estudiosos da gramática hebraica, porque existe um fenômeno na língua que é o chamado de plural majestático. Como assim? Isso acontecia quando o escritor queria atribuir grandeza. É uma espécie de aumentativo, um recurso da língua. Então, em português, seria como se nós fôssemos dizer assim, ó, no princípio criou o Deusão. Não, Deusão não pega bem, né? Os céus e a terra. Porque a gente fala no aumentativo assim. Eles, quando queriam falar no aumentativo, queriam mostrar uma espécie de grandeza, de majestade, então eles usavam o equivalente ao nosso plural, que é o im. Então esse texto aqui, quando Moisés diz para nós, no princípio criou Deus, o texto está colocando na mente do leitor, na sua e na minha mente, uma ideia de uma grandeza ilimitada. Essa é a ideia.
Os israelitas precisavam saber disso. Pensa no contexto. Eles tinham que saber que o Deus deles era o Deus inigualável, o Deus sem par, o Deus imenso, o Deus que é um Deus, porque o verbo está no singular. Mas esse Deus que é um Deus, é o Deus que vale por milhares, é o Deus que vale por milhões. É o Deus que é tão grande que o seu conceito não consegue ser exprimido através de uma palavra que está no singular. Eles saíram do Egito, onde havia muitos deuses. E eles estão indo agora para Canaã, onde há outros muitos deuses. Mas eles sabem que o Deus deles sozinho vale mais do que todos os falsos deuses desse mundo. É mais poderoso do que todos os poderosos desse mundo. É maior, é o Deus grandioso, o Deus excelso, exaltado, o Deus supremo. Então, veja, diante da primeira linha da Bíblia, essa é a primeira linha da Bíblia, mas diante dela, quando o leitor de Gênesis vê Elohim, ele se curva, ele se tomba, ele se prostra diante do grande Deus que nos criou. Você percebeu? Eu coloquei hoje o Salmo 95 para a gente ler no começo do culto. E foi de propósito. Porque, se você notar, o Salmo 95 vincula o prostrar-se diante de Deus com o fato de que esse Deus é o nosso Criador. Ele fala assim, vinde, ajoelhemos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Por que o salmista tem essa mentalidade? Porque ele leu Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diante da primeira linha da Bíblia, o leitor, eu, você, a gente se vê apequenado. E a gente se prostra diante desse grande Deus. Irmãos, isso era importante para o povo de Israel, como eu disse, que aprendeu que havia muitos deuses no Egito, que estava indo para Canaã, onde havia muitos deuses também. E isso é da mesma forma importante para nós. Responda para você mesmo. Quem é o nosso Deus? Ontem nós fomos pregar eu fui pregar para os jovens de Itupeva, a igreja nossa lá em Itupeva. Pastor Gladson. Aí nós fomos, eu levei 3 jovens aqui da igreja comigo, minha esposa. Na volta, nós viemos cantando uma música no carro, que eu não vou cantar agora para o benefício do seu ouvido. Mas a gente veio cantando a plenos pulmões. Uma música que a pergunta que a Bíblia faz é, quem é Deus como o nosso Deus? Essa é a pergunta. Então, qual é o Deus que é como o nosso Deus? Com quem nós vamos compará-lo? Em Isaías o próprio Deus faz essa pergunta. A quem vocês vão me comparar para que eu lhes seja igual? Pergunta Deus. Porque o nosso Deus é singular. Nós cantamos hoje, ao único. Nós cantamos hoje, Deus, somente Deus. Então a primeira linha da Bíblia nos apresenta o grandioso Deus. Primeiro lugar, tema diante desse grande Deus. Seja reverente, se prostre. Você está diante do Deus verdadeiro, supremo, exaltado, soberano, criador do céu e da terra. Diante da presença de Deus a gente se prostra. Mas em segundo lugar, confie. Porque se esse grande Deus, criador dos céus e da terra, é o nosso Deus, então nós somos chamados a viver uma vida de coragem, de fé, de perseverança. Afinal de contas, o grande Deus, criador dos céus e da terra, é ao mesmo tempo o Deus a quem eu e você pertencemos, que nos ama e que entrou num relacionamento pactual conosco através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós, portanto, podemos confiar e podemos ser perseverantes e corajosos. Quarta-feira, agora recentemente, o pastor Luciano pregou isso aqui, né? Josué capítulo 1. Josué, ser forte e corajoso. Coragem! Por quê? Porque o nosso Deus é o grande Deus. Não há nada que é grande demais para Ele. Pode confiar nisso, ter certeza. Irmãos, essa revelação, então, deve produzir em nossas vidas adoradores. Primeira coisa que esse texto tem que produzir na vida do leitor, tem que produzir adoradores. Porque Ele é o grande Deus. Vamos lá. Eu falei que esse texto aqui está no plural. A palavra está no plural. Isso significa, em primeiro lugar, e essa é a primeira verdade, o plural majestático. Está mostrando grandeza, majestade, glória suprema. Mas eu tomo a liberdade, já que eu não li só Gênesis 1, conheço a Bíblia inteira e você também, que isso aqui pode ser para nós uma dica de uma outra coisa. Nosso Deus é um, porque o verbo está no singular. Mas a palavra Deus está no plural. Pode ser que Gênesis esteja dando para a gente uma dica, que Deus é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Por que a gente sabe disso? Não só por causa de Gênesis 1. Mas se você continuar lendo o texto, veja, por exemplo, que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim, ó, também disse Deus. Como é que está o verbo aí? Façamos? É isso mesmo? Aqui é isso também. Mas quem disse?
Deus. Então Deus aí disse, façamos. Ele usa o verbo agora no plural. Por que Deus está falando façamos no plural se ele é um? Porque ele é um e ao mesmo tempo múltiplo. Isso aqui é o início, irmãos. É forçação de barra colocar a Trindade em Gênesis já. Mas como a gente conhece a Bíblia inteira, a gente pode dizer que isso aqui talvez é a primeira dica de que o nosso Deus é um e três. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Isso é importante por um motivo. Porque se Deus é o Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que existe desde a eternidade, isso significa que esse Deus é um Deus pessoal. E esse é meu último ponto da mensagem, para os irmãos ficarem tranquilos. Cadê? Peraí, gente, deixa eu ver se eu acho uma pessoa aqui. Bom, não estou achando, mas ele está aqui. Hoje eu tenho... Não é ele não, é outro. Hoje eu tenho um motivo a mais para terminar mais cedo. Então, enfim, continuando aqui para terminar, né? Deus, o nosso Deus, é um Deus pessoal. Irmãos, no fim das contas, por mais que a gente estude, seja técnico, tenha muitos argumentos, no fim das contas, quando a gente fala da origem do universo, a gente tem 3 opções. Uma, tudo veio a partir do nada. Essa é a opção 1. Opção 2, houve um princípio, mas esse princípio é um princípio impessoal. Opção 3, houve um princípio e esse princípio é pessoal. Essas são as 3 grandes possibilidades. Não há possibilidade do universo existir eternamente, porque todo mundo sabe, inclusive a ciência sabe, que o universo teve um começo. Mas você sabe que eles descobriram isso faz 300 anos, né? A Bíblia diz que teve um começo já faz milhares já. Então, ciência de nada. A gente ajudou. Enfim, ou tudo veio do nada, ou houve um princípio que é impessoal, ou houve um princípio que é pessoal. O que a Bíblia está dizendo é que esse Deus é o Deus uno e trino. Isso significa que ele é o Deus que ama desde a eternidade. A gente leu na semana passada, retrasada, que o Pai ama o Filho desde antes da fundação do mundo. Ele é o Deus que é capaz de se comunicar e que tem intelecto, tem emoções, tem vontade própria. Esse Deus, o grande Deus, o Deus absoluto, é ao mesmo tempo um Deus pessoal. Gente, só o cristianismo tem um Deus assim. Tá bom? Queria te contar. Só o cristianismo tem um Deus assim. Todos os outros deuses, ou eles são absolutos, mas não são pessoais, ou então eles são pessoais, mas não são absolutos. Tem vários deles que dependem de certas causas, vieram a existir também, de alguma forma espontânea, assim por diante. Só o nosso Deus é um Deus eterno, absoluto e, ao mesmo tempo, pessoal. Tem personalidade. John Frame, que para mim é o maior teólogo vivo hoje, diz o seguinte: há deuses pessoais no paganismo, mas nenhum deles é absoluto. Há deuses absolutos no paganismo, mas nenhum deles é pessoal. Só no cristianismo Deus é absoluto e pessoal ao mesmo tempo. Isso mostra para a gente uma coisa. Existe uma relação necessária entre a criação e o Criador. O que está na base da realidade? Qual é a natureza do universo e do comportamento humano? Essa pergunta é importante. Alguns vão dizer assim, são as estruturas de poder. Quem é de humanas aí sabe o que eu estou falando. Outros dirão, são as circunstâncias econômicas. Outros dirão, é o desenvolvimento do nosso intelecto. Outros dirão, Freud diz, são os instintos eróticos reprimidos que definem a nossa forma de viver. E a lista de palpites continua. Mas para a Bíblia, o fator dominante da nossa existência enquanto seres humanos é uma relação necessária entre o Criador, que é um Deus pessoal, e aquilo que ele traz à existência. Irmãos, se o problema do mundo for econômico, como que a gente resolve? Com distribuição de riqueza. Tem muita gente tentando fazer isso. Se o problema do mundo for os instintos eróticos reprimidos, o que a gente faz? A gente libera esses instintos. Se o problema do mundo é uma relação, como que a gente resolve? Resposta: com reconciliação. Se você não percebeu, é disso que a Bíblia fala o tempo todo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, estava fazendo o quê? Nos reconciliando com o Pai. Do que o mundo precisa, meus irmãos? O problema do mundo é um relacionamento quebrado. Um Deus pessoal que nos criou para o relacionamento com Ele, mas esse relacionamento foi rompido. E o rompimento desse relacionamento atrapalhou a nossa vida e atrapalhou o andamento do próprio universo. A criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, perceba, o problema verdadeiro do mundo é reconciliação. Você pode ser muito bem educado e infeliz. Se o problema do mundo é
o intelecto que não é tão desenvolvido assim? Por que tem gente que tem doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado e continua vivendo uma vida miserável? Porque não foi reconciliado. Por que tem gente rica e que vive uma vida miserável? Só tem dinheiro. Porque não foi reconciliado. Por que tem gente que já experimentou todo tipo de imoralidade desse mundo e continua vivendo uma vida miserável? Porque não foi reconciliado. Do que o mundo precisa? Reconciliação. Porque o Deus criador dos céus e da terra é o Deus pessoal. Quero já adiantar e dizer uma coisa para você que está aqui, nos ouvindo na internet, talvez sentado nesses bancos. Pode ser que você ainda não experimentou a reconciliação verdadeira com Deus. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer isso. Deus quer se reconciliar conosco. Deus te criou para o relacionamento com Ele. Aquilo que o seu coração precisa, você só pode encontrar, no fim das contas, nele. E esse Deus que nos criou para um relacionamento com Ele, portanto você existe para isso fundamentalmente, está buscando a reconciliação com você. Nós estávamos longe, todos nós, eu também, mas Ele também foi atrás de mim um dia para me reconciliar com Ele. E hoje você tem que ouvir essa mensagem. Essa é a boa notícia do Evangelho. Que nós ofendemos a Deus, rompemos o relacionamento com Ele e deveríamos experimentar punição, justiça de Deus aplicada na nossa vida, ira de Deus vindo sobre nós. Mas, ei, esse Deus que poderia fazer isso, decidiu fazer outra coisa. Ele decidiu direcionar a ira dele para o próprio Filho, a fim de que você pudesse ser liberto dela e reconciliado com o Pai. A reconciliação, salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele espera de você. O que é que Deus espera do pecador? Fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, quem crer, for batizado, será salvo. Então creia no Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Creia nele, coloque a fé nele e você será reconciliado com Deus. Mas além disso, eu tenho uma outra aplicação e eu vou concluir com ela. Meus irmãos, a nossa cultura hoje, ela acredita numa espécie de Deus que é um Deus impessoal. Vou te dar um exemplo. Você fala para as pessoas, não acontece, não acontece. Acontece até no meio dos crentes mequetrefe. O crente mequetrefe, ele faz assim, ó. Você está passando por uma situação difícil, o crente mequetrefe fala assim, ó. Eu quero enviar para você boas vibrações. Posso falar? Pastor, eu estou enviando boas energias para o universo, para que o universo conspire ao meu favor. O que é isso? Isso aí é um Deus impessoal. Mandar boas vibrações e boas energias para o universo é a mesma coisa de orar para um Deus impessoal. E esse Deus que não é pessoal vai de alguma forma fazer com que as coisas conspirem a seu favor nessa vida. Quer ver uma outra coisa que a gente normalmente faz? A gente não fala mais obrigado. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa da minha família. E aí, ela, no fim lá da conversa, ela falou assim, talvez você fale isso, mas não fica bravo comigo não, tá bom? Vou explicar. Ela falou assim, gratidão. O que é gratidão? Gratidão é um sentimento que está em você, mas você não tem a quem direcionar. Entende? Então, como você não tem a quem direcionar, não tem uma pessoa com quem você se relaciona para você agradecer a ela, então você só diz gratidão. Porque é um sentimento que você está sentindo, quer expressar o sentimento. A gente não diz apenas gratidão. A gente pode dizer, viu, gente? Não tem nada errado em dizer. O problema é o conceito por trás disso. O conceito por trás disso é, eu não tenho ninguém a quem agradecer. Foi o Chesterton quem disse isso. A parte mais infeliz da vida do ateu é quando ele está grato, mas ele não tem para quem agradecer. Nós temos a quem agradecer. Então nós dizemos, obrigado, Senhor. O Deus vivo, grande, triuno, pessoal. Irmãos, o que a gente faz com esse Deus? Primeiro, a gente teme, a gente reverencia, a gente adora. Por outro lado, a gente confia, a gente tem coragem, uma vez de que esse grande Deus é o nosso Deus. Além disso, a gente se reconcilia com Ele. E, finalmente, a gente se relaciona com Ele. Só o Deus cristão nos permite, por exemplo, que a gente faça uma coisa que parece tão comum para nós, mas não é comum para as religiões. Sabe o quê? Orar. Por que a gente ora? Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, que quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Reconcilie-se com Ele e cultive esse relacionamento. É isso que vai fazer a nossa vida ser muito melhor e muito mais feliz. Vamos orar. Nosso Deus, te damos graças por tudo e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Obrigado por ser o nosso Deus grande. Ajuda a gente a ser adorador, a ser corajoso, a termos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.